da Pública. Durante a tarde você acompanha na segunda ao meio-dia Entre com Chico Ludermir e Mia Aragão. Na quarta, Musicac do Departamento de Música da UFPE. E na quinta, Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, feito em parceria com crianças de diversas organizações sociais. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Começa agora a Amplitude 88, programa das na Ciência. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Clarice Rabelo, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que, além da transmissão na frequência 820 kHz, você também pode nos acompanhar pela nossa live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Também estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Falando de YouTube, todas as edições da Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as nossas transmissões, dá uma passadinha lá e confere. No programa de hoje, vamos conversar com a mestranda em História pela UFPE, Ana Maria Litvak Neves, para falar sobre sua dissertação e sobre ações trabalhistas na Companhia de Tecido na cidade paulista. É um prazer recebê-la aqui no nosso Amplitude, Ana. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho. Eu concluí recentemente o mestrado em História, aqui mesmo na UFPE, e meu foco era muito, eu sou do programa de pós-graduação em História, e meu foco foi justamente nas questões trabalhistas, principalmente contra a Companhia de Tecidos Paulista. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho com o público sobre o que foi que eu trabalhei na minha dissertação. É isso. Então, Ana, como você falou na sua pesquisa, você fala sobre a Companhia de Tecidos, né, da cidade paulista no século XX, é isso? Quais eram as condições de trabalho enfrentadas dentro dessa fábrica? Então, as condições de trabalho que geravam essas demandas na Justiça do Trabalho, elas eram bem duras, assim. Os trabalhadores trabalhavam muitas horas por dia, acima até do que a lei permitia como razoável. Enfim, a CLT já existia nessa época, já existia dentro do contexto em que eu trabalho com o início dos anos 50, então a CLT ela já existia há pelo menos 7 anos e muitos dos preceitos da CLT eles não eram cumpridos. Então, os operários eles costumavam fazer jornadas de 12 a 14 horas, dependendo da categoria, e muitas vezes eles faziam isso em turnos alternados. Uma semana trabalhavam de manhã, outra semana trabalhavam à noite, adentrando na madrugada. E, além disso, as condições de trabalho dentro da companhia mesmo, elas eram bem perigosas. Assim, havia muitos acidentes de trabalho, muitos casos de pessoas que adoeciam por conta da atividade repetitiva, no chão da fábrica mesmo. E isso é um pouco do que eu trago na minha dissertação. Algumas questões sobre insalubridade no ambiente de trabalho, sobre condições precárias de alimentação. Os operários eles não tinham, nessa época, um refeitório, por exemplo. Então, eles levavam as próprias marmitas e comiam apressadamente perto das próprias máquinas. Então, assim, eram condições realmente bem difíceis de trabalho que os operários enfrentavam. E era justamente isso que fazia com que muitos procurassem a Justiça do Trabalho. Essas condições de trabalho enfrentadas pelos funcionários levou eles a ter informação de alguma consciência de classe? Sim, bastante. Algumas das coisas assim que eu abordo na minha dissertação e que outros autores também abordaram assim antes de mim sobre especificamente a Companhia de Tecidos, havia sim uma consciência de classe. Ela começa a ter um contorno, assim, se tornar mais visível a partir dos anos 30, mas nos anos 40 ocorre a fundação do Sindicato de Classe dos Tecelões de Paulista. E aí, assim, tanto esse sindicato ele tinha muita movimentação, quando ele não estava sob algum tipo de intervenção, que também, de vez em quando, o sindicato enfrentava intervenções, como na ditadura militar e etc. Mas era um sindicato bastante movimentado, e que organizava muitas greves. E havia, assim, um sentimento também de solidariedade, muitas vezes de uma categoria se solidarizar com outra. Inclusive, nos processos trabalhistas que eu pego,
Você nota muito, assim, às vezes um chefe testemunhando a favor de um operário quando ele era injustiçado. Então, eu conseguia notar, principalmente na documentação que eu trabalhei, que era da Justiça do Trabalho, muitos contornos da solidariedade de classe e da consciência de classe. Eles tinham a consciência de que eles eram explorados e eles procuravam, sobretudo, a Justiça do Trabalho para reparar essa situação. Certo. E você falou que eles tinham essa consciência de que eles eram explorados e o poder público, ele tinha essa consciência também que isso acontecia? Sim, o poder público ele tinha bastante consciência, era uma situação comum, tanto nas indústrias quanto, por exemplo, na zona da Mata Canavieira, nas usinas e engenhos. Não era uma situação específica da companhia, mas o poder público ele tinha essa consciência e ele até debatia muito isso. Paulista, por volta dos anos 50, ele já era uma cidade que tinha uma grande expressão, tanto a nível estadual quanto nacional, sobretudo devido ao desenvolvimento da companhia, e muita coisa se debatia sobre Paulista. Então, o poder público ele tinha consciência na medida em que essas discussões elas sempre apareciam, por exemplo, em outra documentação que eu trabalhei, que era na Assembleia Legislativa. Consultando algumas atas e procurando debates legislativos sobre Paulista, eu encontrei várias vezes alguns deputados, como o Torres Galvão, que era um deputado bem ligado aos operários de Paulista, discutindo as condições de trabalho dos trabalhadores na companhia, as arbitrariedades que os patrões de Paulista, os Lundgren, no caso, cometiam contra os trabalhadores. Então, você conseguia ver, através da fala dos deputados e, eventualmente, de algum governador ou outro, várias denúncias e vários comentários sobre o que acontecia em Paulista. Então, o poder público ele era bem consciente de tudo o que acontecia lá. Sim. E nessa época também estava acontecendo a expansão da Justiça do Trabalho. Isso impactou de alguma forma as relações de trabalho na companhia de tecido? Bastante. Impactou bastante, na medida em que, pela primeira vez, os operários eles tinham um caminho certo, não certo no sentido de que eles iam necessariamente ganhar ação, mas um caminho burocrático específico para percorrer. A Justiça do Trabalho ela teve uma importância, a meu ver, muito grande para esses operários, para outros também, mas assim, para esses, que são os que eu analiso com mais detalhamento. E ela realmente foi importante no sentido de que ela criava um caminho em que os operários eles tinham a quem recorrer. Além do sindicato de classe, que também ingressava em nome dos operários com ações na Justiça do Trabalho, eles podiam recorrer diretamente à própria Justiça do Trabalho. No caso, a antiga Junta de Conciliação e Julgamento da comarca de Paulista. Então, automaticamente, por exemplo, ao serem demitidos ou ao terem algum direito burlado, eles procuravam diretamente a Justiça do Trabalho, aquela questão ficava correndo na Justiça e muitos só conseguiam reparar uma situação de demissão injusta ou conseguir alguma indenização por uma demissão injusta através da Justiça do Trabalho. Então, ela teve essa importância muito pontual e ela impactou muito nas relações entre o patronato e o operariado, porque ela um pouco fortaleceu o operariado nesse tipo de relação, que é uma relação que não tem tanta isonomia, assim, não, é meio desigual. Então, os operários, eles, pela primeira vez, eles tinham alguém certo a quem recorrer, que no caso era a Justiça Trabalhista. Certo. E já que a gente está falando de justiça trabalhista, você comentou que essa situação não era uma situação isolada aos trabalhadores da empresa de tecidos, mas que também acontecia nos canaviais e etc. E a gente sabe que hoje isso ainda acontece, os trabalhadores ainda são explorados. Para você, hoje, qual a importância dos direitos trabalhistas na sociedade atual? Então, eu acho assim que os direitos trabalhistas, eu como pesquisei isso no passado e vejo no presente o contexto de desmonte de muitas instituições que a gente está vivendo, a ameaça de muitas instituições que foram criadas nessa época. A flexibilização da CLT, né? A reforma trabalhista também é uma ameaça. Eu vejo os direitos trabalhistas como uma coisa fundamental, não só para proteger o operário nessas relações desiguais, como também para o próprio desenvolvimento nacional. Eu acho que você não tem como ter um país
desenvolvido, um país assim com uma boa qualidade de vida, se você também não consegue manter a harmonia nessas relações de trabalho. Então, eu acho que os direitos trabalhistas eles são muito importantes para frear práticas abusivas e práticas que são nocivas tanto a nível de mercado de trabalho quanto a nível de desenvolvimento nacional mesmo. Então, eu vejo assim, eu vejo de uma forma muito cara assim, com muito carinho, essa questão das leis trabalhistas, porque eu estudei como isso impactou na vida das pessoas ao longo do tempo. E aí eu posso dizer assim, que pelo menos para os operários que eu trato, foi uma coisa muito importante e é uma coisa que eu vejo com muita tristeza que isso seja desfeito ou que haja esse desmonte nesse contexto atual. Até porque, né, você falou que com a Justiça do Trabalho, os trabalhadores tinham finalmente a quem recorrer. E agora o que a gente está vendo é um movimento de estreitar relações, entre aspas, né, entre patrão e trabalhador, para ter negociação direta. E é uma atitude muito perigosa, né? Que é uma atitude neoliberal e extremamente perigosa, porque o trabalhador, às vezes, ele não tem voz com o patrão, entendeu? E com a Justiça do Trabalho, ele tem essa proteção. Isso, era um pouco do que acontecia antes da Justiça do Trabalho e da CLT. A maior parte dos casos, eles eram resolvidos na delegacia de polícia, porque eram casos assim que tinham que ser resolvidos entre o patrão e o operário, não tinha nenhum tipo de intermédio, como a própria justiça, mas acabavam se tornando casos de polícia na medida em que as greves elas tinham uma repressão muito maior. Não havia aquela noção de que o operário ele tinha que ter um limite diário de trabalho, então muitas vezes o operário ele vivia uma situação análoga à escravidão, e não é que as leis elas tenham 100% corrigido isso, mas elas deram uma amenizada numa situação que era bastante caótica. Marcela? Você acha que pesquisas como a sua, elas ajudam isso a mostrar a importância das leis trabalhistas? Sim, com certeza, com toda certeza, foi muito importante mesmo. Você está ouvindo agora o Amplitude 88, que hoje conversa com Ana Maria Litvak Neves, mestranda em História pela UFPE. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. Agora são 10h42 e você está ouvindo a Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir a Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. A programação da Rádio Paulo Freire está completa com os projetos selecionados na chamada pública. Durante a tarde você acompanha na segunda ao meio-dia Entre, com Chico Ludermir e Mia Aragão. Na quarta, Musicac, do Departamento de Música da UFPE. E na quinta, Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, feita em parceria com crianças de diversas organizações sociais. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E estamos de volta com o Amplitude 88, programa da Ana Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire.
Hoje a gente conversa com Ana Maria Litvak Neves, mestre em História pela UFPE. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre a sua pesquisa, sobre as condições de trabalho na Companhia de Tecido na cidade paulista e também sobre o direito ambiental. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Então, Ana, para você, qual foi a importância da fábrica de tecidos na cidade paulista para o próprio desenvolvimento urbano da cidade? Então, a Companhia de Tecidos Paulista, ela foi muito importante na medida em que ela moldou a paisagem que hoje se conhece de Paulista. Antes, Paulista, na década de 30, Paulista era ligada a Olinda, Paulista não era um município independente. E a partir, sobretudo, da influência da Companhia de Tecidos Paulista, que ela já existia, mas ela foi comprada pelos Lundgren no início do século XX, ela alcançou um desenvolvimento tal que ela chegou ao status de município independente. Mais ou menos, eu acho que por volta de 1935, não estou bem lembrada, mas eu sei que foi na década de 30 ainda. E muito do que se vê hoje em Paulista é ainda consequência da presença da companhia ali na cidade. Hoje nós não temos mais o Parque Fabril de pé, mas nós temos, por exemplo, as chaminés, que elas inclusive estampam a bandeira da cidade, tamanha a importância que a indústria teve para o desenvolvimento urbano de Paulista. E ainda há elementos da presença da companhia em todo lugar. Ainda existem casas da Vila Operária, que era muito grande. Ainda existem alguns prédios que foram construídos nessa época. Então, muito do desenvolvimento que Paulista alcançou em termos urbanos, ele se deveu às construções da própria Companhia de Tecidos Paulista. É claro que, posteriormente, o poder público ele também penetra nessa região de forma a construir prédios próprios e equipamentos próprios. Mas uma boa parte do que existia em Paulista era da própria companhia. Obrigada. Só para fazer uma correção, gente, a gente falou, Marcela falou, né, que a gente tinha falado no primeiro bloco sobre direito ambiental. A gente falou sobre direito trabalhista, tá? Foi um pequeno erro aí, a gente estava rindo aqui de nervoso. Mas vamos continuar a nossa conversa. Ainda sobre a cidade de Paulista, na sua dissertação, Ana, você disse que Paulista carregava certas características peculiares de uma cidade-fábrica. Isso. Então, quais seriam essas peculiaridades? Então, no caso de Paulista, ela era, como você mesmo falou, uma cidade-fábrica. Era uma cidade em que tudo estava condicionado à fábrica. Por exemplo, a moradia dos trabalhadores estava condicionada à fábrica, porque eles moravam na Vila Operária, a maior parte deles. E a Vila Operária ela era toda de casas de propriedade da companhia. Então, você só poderia... Essa vila já se formou... em volta da fábrica? Ela foi construída, na verdade, pela companhia. Antes da Vila Operária, haviam pequenas casas, casebres chamados de mucambo. Era um termo popular para denominar essas construções. E eram construções bem precárias, mas eram construções de pessoas assim que já residiam ali antes da chegada da companhia. Então, esses mucambos eles foram paulatinamente derrubados, sobretudo na década de 40. Houve um movimento, inclusive a nível estadual, de derrubada desses mucambos, porque eles eram associados a doenças, a falta de higiene. Não que isso necessariamente fosse verdade, mas o discurso social condenava a presença desses mucambos. E eles foram paulatinamente derrubados. Então, a companhia, aproveitando-se dessa situação, ela construiu casas, que ela denominava de casas higiênicas, e ela colocava seus trabalhadores para residir naquelas casas. Porém, tinha um preço do trabalhador estar condicionado ao trabalho na fábrica para poder residir naquela casa. Caso ele fosse demitido, ou caso a família inteira fosse demitida, porque muitas vezes acontecia da família inteira trabalhar na mesma empresa, ele perdia inclusive automaticamente o direito, inclusive os filhos, e filhos menores também. As leis, assim, na época, permitiam que pessoas a partir de 14 anos trabalhassem na fábrica, mas muitas vezes, algumas crianças abaixo dessa idade, elas tinham a idade alterada no registro de nascimento para poder trabalhar mais cedo. Ou seja, é um absurdo uma criança de 14 anos e ainda alteravam para menores de 14 anos. Isso, para fazer um serviço bem pesado, que era o serviço industrial como os adultos faziam. Então, a Vila Operária, ela foi construída nesse contexto e ela fazia parte. Por isso que a gente chama de cidade-fábrica, porque tudo que estava atrelado à Vila Operária, como os equipamentos de lazer, os clubes,
o campo de futebol e etc., eram de propriedade da companhia. Todo o terreno, na verdade, de Paulista, quase, ele era de propriedade da companhia. Os políticos da cidade, como prefeito da época, eles como colaborar para a situação fosse mantida? De certa forma, sim e não. Eu acho que dependia muito de que forças políticas estavam no poder. A Companhia de Tecidos de Paulista, ela realmente era muito poderosa, então ela tinha muita influência, tanto a nível municipal quanto estadual, e muitas vezes até a nível nacional, mas havia sempre alguns políticos que tentavam frear um pouco aquele excesso de poder da companhia, como tinha outros que colaboravam de forma mais incisiva com a manutenção da situação. Os Lundig, que eram os donos da Companhia de Tecidos Paulista, eles tinham uma certa penetração na política estadual a um nível muito forte. Então, eles, de vez em quando, ajudavam na eleição de certos candidatos a deputado estadual ou federal, e eles conseguiam construir essa rede de apoio aos interesses da companhia. Por outro lado, os trabalhadores de Paulista, eles também tinham a quem recorrer, sobretudo na Assembleia Legislativa, e eles tinham também deputados assim que eram eleitos com a ajuda dos votos do operariado. Então, tinha alguns deputados, por exemplo, que combatiam com mais ênfase essa situação. Sim, como você falou, imagino que devia ser complicado nessa relação da empresa com a política, porque, como você falou, a empresa detinha boa parte do terreno da cidade, né? Então, já é um conflito aí para o prefeito, enfim, a política. Você falou que, na época, a companhia começava a enfrentar... Né, a gente sabe, né, que na época a companhia começava a enfrentar alguns problemas trabalhistas, pelo que a gente comentou, pela situação que os trabalhadores viviam. E, já que a gente é estudante de jornalismo, a gente queria saber, alguns jornais deram apoio aos patrões. Como era esse apoio dado pelos jornais? Então, os jornais mais tradicionais, os veículos de comunicação mais tradicionais da época, os que tinham ampla circulação, eles tinham um discurso muito favorável à companhia. Por exemplo, numa situação de greve, eles colocavam a greve como uma coisa que estava atrapalhando o progresso, ou eles enfatizavam muito essa questão da importância econômica da companhia. E muitas vezes, assim, nesse discurso, eles escondiam o custo desse desenvolvimento que a companhia trazia, esse desenvolvimento econômico que a companhia trazia para a região. Então, era nesse sentido que vários jornais eles acabavam, ou de forma velada ou de forma direta, dando apoio à companhia. Alguns eles eram bem diretos mesmo. Por exemplo, o Jornal Pequeno, que era um jornal de grande circulação na época, ele várias vezes ele trazia manchetes defendendo muito a companhia e acusando, por exemplo, um determinado líder sindical de ser uma farsa, de estar iludindo e ludibriando trabalhadores, convencendo-os a fazer greve, convencendo-os a colocar a companhia na justiça. E vários outros veículos de grande circulação, eles adotavam um discurso muito semelhante. Às vezes menos agressivo com relação aos trabalhadores, às vezes um pouco mais agressivo. Mas sempre havia o entendimento social nesses veículos de que a companhia ela era muito importante para o desenvolvimento da região, e esse discurso ele acabava mascarando as condições precárias nas quais os trabalhadores estavam inseridos. E a gente não tinha também um movimento contrário, uns jornais que apoiavam a causa trabalhista? Sim, havia. Nós tínhamos um jornal muito conhecido na época entre os operários, que era a Folha do Povo, que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com ele nas minhas fontes para a dissertação, e ele era um veículo importantíssimo de denúncia, porque ele estava muito junto do operário de chão de fábrica, como também dos trabalhadores das usinas e etc. Ele não falava especificamente só sobre a companhia, ele fazia um raio-x de várias empresas na mesma época, e aí eles traziam muitas denúncias, eles comentavam a situação difícil nas quais os trabalhadores se encontravam, eles traziam entrevistas com trabalhadores para que os trabalhadores contassem por eles mesmos o que era que eles passavam diariamente. Então, tinha assim, a Folha do Povo é o que eu mais posso citar como exemplo de veículo a favor da causa operária. Uhum. E como foi que essa família chegou no Brasil? Porque eles são suecos, não é? Como é que eles chegaram aqui em Paulista? Eles são suecos, eles migraram no século XIX. Enfim, o patriarca da família chegou no fim do século XIX. E meio que eles vieram fazer a vida aqui.
Eles, enfim, vieram da Europa, carregavam toda uma trajetória de comércio. E aí eles começaram no comércio, depois eles começaram a comprar pequenas fábricas, começaram com uma fábrica de pólvora em Pontezinha. E aí eles posteriormente viram que essa companhia estava em falência e compraram. Então eles foram, através disso, crescendo. E a gente sempre tem esse momento, né, de fazer uma pergunta decisiva para, enfim, mulheres que produzem ciência, né? Qual é a importância da universidade pública para a pesquisa científica brasileira, né? Para você que é estudante do mestrado, enfim. Então, a universidade pública, para mim, ela é essencial. Como eu disse, eu acho que não existe desenvolvimento possível sem os conhecimentos que a universidade pública consegue agregar. A gente está no espaço em que a gente luta muito para produzir ciência, infelizmente. Nós enfrentamos falta de verba, nós enfrentamos diversas adversidades que nós não deveríamos enfrentar num país do tamanho do Brasil. Mas eu vejo a pesquisa científica através da universidade pública como algo fundamental e algo que não deve ser combatido, algo que deve ser cada vez mais incentivado e que deve ter cada vez mais investimento, porque é o retorno que nós damos à sociedade enquanto universidade. Marcelo. E você quer fazer considerações finais para onde está acabando agora? Então, eu gostaria novamente de agradecer, pedir para que quem puder leia o trabalho, quem puder pesquise, mesmo que não leia especificamente meu trabalho, mas que pesquise como foi a história da indústria têxtil aqui em Pernambuco. É muito importante, principalmente nesse contexto que estamos enfrentando de questões sobre o trabalho assim tão complicadas, tão imbricadas. A gente está num momento bem difícil e é interessante assim que as pessoas vejam nas atitudes desses operários no passado um exemplo tanto para o presente quanto para o futuro. É isso aí. Isso aí. O Amplitude 88, o programa da Ana Ciência, está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a mestre em História, Ana Maria Litivac Neves. Muito obrigada. Muito obrigada novamente a vocês pela oportunidade de estar aqui. É isso, a gente também queria agradecer a quem nos acompanhou pelo Facebook. Inclusive a Marília Litivac, você deve conhecer, né? Estava nos assistindo. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido pelo Jornal da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Casimiro, Marcelo Dourado e William Araújo. O programa de hoje teve a impressão minha, Marcelo Dourado. E a minha, Clarice Rabelo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Casimiro e nas redes sociais, William Araújo. Supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Palônio. A música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sound. Fiquem agora com o programa Fora da Curva. Tenham um bom dia. Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie.